Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre se você tem como estudar de uma maneira mais eficiente, fazer ali sua sessão de estudo, né? Quem já me conhece sabe que eu sou um apaixonado por aprendizagem. Na realidade, eu sou muito apaixonado pela aprendizagem porque era uma coisa que me chamava a atenção, era uma coisa que me angustiava muito, principalmente quando eu decidi estudar para concurso, né? Quando eu não, aliás, quando eu decidi estudar, né? Estudar, porque até então, até o primeiro ano, eu não queria saber nada de estudo. Até o primeiro ano, que minha filha não escute isso. Se Deus quiser, ela não vai escutar eu falando isso. Vou até apagar esse vídeo depois. Que até o primeiro ano, não queria nada com estudo. Sabe o que é nada, 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 nada. Então, até então, eu estava no primeiro ano estudando numa escola chamada Estadual, que é o Colégio Estadual de Garanhuns. E lá, eu fazendo primeiro ano, já tinha sido reprovado em matemática 3 vezes, né? Porque eu fui reprovado 2 vezes, aí quando foi na terceira, teve o conselho de classe. Como eu tinha sido aprovado nas outras, me empurraram para o primeiro ano, né? Me empurraram lá. Eu tenho consciência disso. Então, por isso que eu digo que eu fui reprovado 3 vezes em matemática. E uma das coisas que eu decidi fazer foi, quando eu cheguei no primeiro ano, decidir estudar. Né? Eu decidi estudar porque me chamou a atenção um cara que fazia primeiro ano junto comigo. Me chamou muito a atenção. O cara era bom em tudo, pessoal. O cara era bom em tudo. Professor de português dava aula, o cara sabia. Professor de história dava aula, o cara sabia. Porra, chegou um momento que eu olhei e disse, meu irmão, o que é que esse cara tem, velho? O que é que ele tem, que ele sabe de tudo, o que é que ele fez para saber de tudo e eu não sei? Foi esse a minha indagação. Essa foi a minha indagação. E essa é a grande sacada. É a insatisfação. Você sabe que a insatisfação faz com que o homem evolua. A insatisfação faz com que a gente evolua. Então eu comecei a querer entender o porquê. O cara era bom em matemática, português. Eu digo, meu irmão, como é que o cara... E eu comecei de certa forma, o que a gente chama de... A gente termina chamando de... Como se fosse um tipo de uma cópia. Eu comecei a observá-lo. Né? Observar para saber o que ele fazia e tal, para ver se tinha alguma coisa. E isso o concurseiro faz hoje. Só que o concurseiro faz isso hoje e termina passando a vida toda fazendo isso. Peraí, pessoal, não entendi. É assim. É muito comum a gente que estuda para concurso tentar se espelhar em alguém que já foi aprovado. Isso é comum. Isso é totalmente permitido. Isso é totalmente válido. Agora, o que você não pode fazer, meu aluno, é isso. Fica observando um. Aí fica procurando saber o que ele fez para estudar. Aí procura outro. Fica procurando saber o que ele fez para ser aprovado em concurso. Aí procura outro. Ou seja, você passa a sua vida todinha, no lugar de você focar no seu estudo, você fica tentando encontrar para saber o que cada uma dessas pessoas que foram aprovadas em concurso fizeram para você fazer também. Só que você percebe que eles não fizeram nada diferente do que normalmente você faz. Normalmente você faz. Só que muita gente fica procurando isso, procurando saber o que a pessoa fez, procurando saber o que a pessoa fez, na esperança de descobrir uma fórmula mágica para ser aprovado em concurso. Só que eu sinto dizer uma coisa para você. Não existe essa fórmula mágica. Não existe. Eu sinto dizer para você, não existe. Eu, para aprender, lá no primeiro ano, eu tive que sofrer, porque no primeiro ano eu não sabia fazer uma conta de dividir. E quando eu digo uma conta de dividir, meus alunos, eu não estou falando uma conta de dividir 200 mil dividido por 475. Não, não, não. Eu não sabia fazer 12 dividido por 5, por exemplo. 12 dividido por 5. Que deixasse resto. Fizesse a vírgula, tá ligado? Deixasse a vírgula. E isso comecei a me esforçar. Essa foi a grande questão. Eu comecei a dizer, não, se o cara... Olha só minha sacada. Se ele aprende isso, por que eu não aprendo? Em breve eu vou fazer uma mentoria. Eu vou chamar até o meu colega, porque assim, eu sou formado em matemática, né?
Veja, eu fui um aluno que fui reprovado 3 vezes em matemática, né? E me tornei professor de matemática. E assim, modéstia à parte, eu fui um excelente professor de matemática. Um excelente professor de matemática. Dei aula em Recife, Caruaru, Garanhuns. Todos os colégios que você imaginar, dentro de Garanhuns, eu dava aula de matemática. É o famoso não tinha para ninguém. E por que isso? Aí você diz, porra, porque eu resolvi mudar. E aí é que o aluno às vezes tem que entender. Ele às vezes precisa sacar isso. Que tem certos momentos que ele precisa mudar certas atitudes. Não adianta, se você tem dificuldade com matemática, ficar fugindo dela. Não adianta você ficar tentando, buscando na internet fórmulas mágicas para ser aprovado em concurso, onde o que vai aprovar você é isso aqui, é sentar a bunda na cadeira. Então eu vou organizar uma mentoria para falar sobre um livro, e eu vou chamar até um colega meu que é também professor de matemática, que é para tratar sobre esse livro aqui, ó. Aprendendo a aprender. Aprendendo a aprender. Esse livro aqui é de uma engenheira que ela falava que tinha dificuldade com matemática e ela diz lá como foi que ela fez. Então eu vou tentar vou criar uma mentoria para falar sobre isso. Sobre o estudo da matemática. O que você pode fazer para melhorar a sua capacidade de aprender a matemática, baseado nesse livro. E veja, eu sempre faço, quem me conhece sabe que eu não faço mentoria no achismo não, viu? Eu quero deixar bem claro isso. Eu não faço mentoria no achismo. Minhas mentorias não é porque deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, não. Minha mentoria eu sempre procuro pesquisar. Eu sempre procuro ler, ó. Isso aqui é tudo livro de aprendizagem, ó. Isso aqui é tudo livro, ó, de aprendizagem, ó. Ó, aqui, ó. Tudo aqui. Eu trago para mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Ó. Ó, tudo isso aqui é relacionado de aprendizagem, ó. Tudo aqui, ó. Tudo, ó. Tudo eu faço aqui, ó. Tudo. E ainda eu trago mais. Aqui. Tudo relacionado à aprendizagem, porque eu sou fascinado por isso. Eu sou fascinado por isso, exatamente para... Por quê? Porque eu percebi que quanto mais eu entendo como é a formação da aprendizagem para o meu aluno, mais eu aprendo a ser um bom professor. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Isso só foi a introdução, viu? Só para tentar dar aquele choque de realidade em vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Boa noite a todos, viu? Boa noite aí, viu? Vamos lá, boa noite. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que foi exatamente com base nesse livro, o primeiro que eu mostrei para você, eu estava analisando ele, eu estava dando uma lida nele, esse livro aqui, ela explica que existem várias camadas de aprendizado. Várias camadas. Só que o nosso aluno, às vezes o concurseiro, ele acha que o conhecimento ele é linear. O concurseiro, ele acha que o conhecimento é linear. É aqui. Não. O conhecimento é ramificado. Ela explica isso. O conhecimento é um emaranhado de coisas que você vai conectando. Só que o concurseiro acha que o aprendizado é aqui, ó, para frente, é linear. Não. E ela explica que existem 3 camadas do estudo. Ela explica que existem 3 camadas. Primeiro, você tem que entender que você vai ter... Primeiro, quando você começa a estudar, você precisa ter uma noção geral. Uma noção geral do tema. Você precisa ter uma noção geral do tema. O segundo ponto é que você, depois que tem a noção geral, você tem o entendimento. O entendimento. E por último, é que você se agarra nos detalhes. Você se agarra nos detalhes. O grande problema, sabe o que acontece? Meu aluno, quando você começa a estudar um assunto novo, uma matéria nova, o seu estudo, mesmo sendo de PDF, videoaula, é travado. Porque é algo que você não conhece. Aí qual é o grande problema do aluno? Meu Deus, eu fico angustiado com isso. O cara começa a estudar, aí percebe que o estudo dele está travado, ele no lugar de se preocupar em ter uma noção geral do assunto, ele já quer ter a noção geral, o entendimento e se agarrar aos detalhes. Tudo do mesmo tempo. E não é assim.
Aí é por isso que às vezes o aluno chega para mim e faz, professor, eu estudo e percebo que meu estudo não caminha. Claro. Por quê? Porque você está lendo o PDF, você tem que voltar várias vezes para entender o que ele está falando, para tentar decorar os detalhes, para tentar se agarrar aos pontos, no caso, os detalhes. Ou seja, o cara sempre fica ali tentando decorar os detalhes, fica tentando, ou seja, sempre fica voltando. Na videoaula, sempre fica pausando. Pausando. Ah, não entendi não, deixa eu voltar o vídeo. Ah, não entendi não, deixa eu voltar o vídeo. Ah, não entendi não, peraí. Ah, não entendi esse professor. Ah, então o problema é do professor. Olha só como é que o aluno faz. Assiste uma videoaula, aí não entendeu o que o professor falou, porque ele não se preocupou em ter uma noção geral. Aí faz, ah, é porque esse professor não sabe ensinar, deixa eu procurar outro. Aí vai lá e procura outro. Aí vê outro, aí não entendeu também. Por quê? Porque ele não buscou a noção geral. Aí o que é que faz? Vai buscar outro, vai buscar outro, vai buscar outro. Aí fica assim, ó, pulando de vídeo em vídeo e o estudo não anda. E o estudo não anda. E eu vou mostrar aqui, viu? Boa noite, Pedro. E eu vou mostrar aqui como é que você vai fazer com relação a cada um desses momentos. E você tem que entender, meu aluno, que você tem que respeitar cada um desses momentos. Primeiro você vai ter a noção geral, primeiro você vai ter o entendimento, depois você se pega aos detalhes. Aí o aluno chega para mim e faz, professor, quantos por cento? Olha, a pergunta que eu recebi essa semana. Como foi que ele fez? Quantos por cento de acerto de questões se passa para o assunto seguinte? Aí eu, como assim? Aí ele disse, não, porque eu queria acertar pelo menos 80% a 90% das questões para primeiro passar para o assunto seguinte. Aí tu tá estudando há quanto tempo? Não, professor, eu comecei agora. E como é que você tá? Você já avançou muito? Não, estou nos primeiros assuntos. Ah, tá certo. Você está percebendo que está demorando, né? Aí ele disse, professor, estou notando que está demorando demais. Eu disse, você não pode esperar. Você não pode esperar ter uma porcentagem para avançar. Sabe por quê? Porque acontece principalmente com as disciplinas de direito. Com as disciplinas de direito acontece muito isso. Você só vai ter uma noção de um assunto específico quando você já chegar em outro assunto lá no final. Às vezes os assuntos eles se conectam e às vezes o aluno não entende isso. Mas ele quer saber de tudo no mesmo momento. Não, quero sentar a bunda nessa porra da cadeira aqui e quero sair daqui com tudo que eu preciso saber desse assunto. Aí, com essa angústia, o aluno fica fuçando. Uma aula ali, uma aula ali, uma aula ali, uma aula ali, uma aula ali. Aí, quando vai ver, já foi-se embora. Não estudou porra nenhuma o tempo. Galera, eu preciso de um feedback. Tá fazendo sentido para vocês? Tá de boa? Entenderam aqui a lógica? Entenderam como é que funciona? Tá tendo um delayzinho, porque eu tô tendo uma dorzinha de cabeça com o programa que eu faço transmissão. O delay tá muito alto. Antigamente o meu delay era 1 segundo. Eu falava aqui e no instante chegava para vocês. Mas eu tô notando que ele tá muito distante o delay. Eu vou, de novo, vou resetar essa máquina, vou fazer alguma coisa. Boa noite, Milena. Vamos lá. Boa noite, Josi. Beleza? Então, eu vou explicar cada um desses pontos aqui. Só que antes, eu quero falar uma coisa para você. É muito comum, o nosso cérebro, ele gosta muito de ritual. Eu sou apaixonado por ritual, Porque se eu não tiver um ritual, eu não termino não fazendo nada. Eu preciso ter como é que eu posso dizer? Uma iniciação. Por exemplo, eu acho que, é porque eu não sei se o William tá aqui. O William é um dos meus mentorandos mais antigos. A Andréa tá aqui, a Lavínia também. Tem alguns mentorandos mais antigos e já sabe mais ou menos o meu ritual. Por exemplo, um dos meus rituais é uma música. Sempre quando eu vou dar aula, eu escuto uma música. Tem uma música que eu sempre escuto ela para dar essa aula. Se eu não escutar essa música antes da minha aula, é como se tivesse faltando alguma coisa. Então, por quê? Porque meu cérebro entende que naquele momento que eu estou escutando aquela música, ele já vai se preparando. Né?
Isso se chama, isso aí o coach ele ensina isso é chamado de ancoragem. Isso aí é chamado de ancoragem. Em outro momento eu vou falar isso para vocês, eu vou ensinar tudo isso. Eu vou trazer técnicas de coach, apesar que o coach, ele terminou sendo muito, como é que eu posso dizer? A imagem do coach levada a sério foi muito derrubada hoje em dia, né? O pessoal menospreza muito, mas você não tem ideia a quantidade de ferramentas importantes para o estudo que o coach pode trazer para vocês. E uma delas, que eu vou ensinar em um momento mais oportuno, é a ancoragem, que é exatamente isso que eu faço. E eu vou mostrar imagens de atletas, o momento de ancoragem dos atletas. Michael Phelps, ele era um dos caras que era perfeita a ancoragem dele. A ancoragem, inclusive no livro dele, ele fala sobre isso. Depois eu vou trazer para vocês essa questão da ancoragem. Mas eu vou dizer para você de uma maneira mais ampla. A ancoragem nada mais é do que preparar o seu cérebro para uma determinada atividade. Então você tem que se imaginar, mesmo sem estar fazendo aquilo, se imaginar fazendo. Porque você sabe que existe uma situação chamada de cocriação. Tudo que você quer, você cria duas vezes. Primeiro você cria aqui, para depois buscar na realidade. Então, sempre eu busco fazer um ritual. No meu caso da aula, eu sempre tento escutar essa música. Quando eu vou dar aula, eu escuto essa música para que meu cérebro comece a entender. Opa, vai vir pancada aí. Vai ter que trazer muita informação. Fica atento, fica ligado. Quando eu vou estudar, eu sempre tenho também um ritual. Só que o meu ritual é o quê? Pegar uma garrafa de água, pegar o meu café, fazer alguma coisa e sentar no meu local de estudo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna com base na minha mentoria da semana passada, para que ela criasse um local específico, mesmo que seja em qualquer lugar, mas ela crie um cantinho de estudo, para que seu cérebro entenda que quando você sentar naquela mesa vai ser para você estudar. Então, por isso você precisa ter esse ritual. Então, eu peço que você faça uma oração, sei lá, alguma coisa que o seu cérebro entenda que aquele momento vai ser um momento de estudar e não um momento de pegar no celular, não um momento de fazer outras atividades. Perfeito? Eu tive que fazer isso, como eu falei semana passada. Eu montei aqui na frente outra mesa, coloquei outra cadeira, exatamente para que meu cérebro entendesse que quando eu estiver lá, é para estudar. E quando eu estiver aqui, é para trabalhar. Porque eu estudava aqui. Só que às vezes eu estava estudando aqui e de repente fazia, poxa, eita, tem aquele negócio do material daquele cursinho que eu dou aula e tal. Aí eu tenho que preparar. Aí lá não. Lá eu só tô com aquilo. Inclusive o computador que fica lá é um computador mais velhinho que só tem acesso à internet e pronto. Acabou. Não tem mais nada. Exatamente para não dar vontade de preparar nada. Entendeu? Então eu quero que você faça isso. Sempre encontre um ritual para você iniciar o seu estudo. Sempre busca ali um ritual para iniciar o seu estudo. Tenha em vista sempre o tempo que você vai levar naquela sessão de estudo. Muitos alunos não têm... Se eu preparei um cronograma, se eu me sento para estudar, eu tenho que ter ideia de quanto tempo eu vou passar sentado naquele local. Eu tenho que sentar lá e já fazer isso aqui. Poxa, olha, hoje eu vou estudar 2 horas. Veja só, tudo mentalmente. Agora, meu aluno, pelo amor de Deus, isso não é 2 horas, não. Isso aqui tem que ser automático. No momento do seu ritual, você já começa a pensar nisso. Não, vou me sentar aqui, hoje eu vou estudar matemática e o assunto vai ser tal. Eu vou passar 2 horas estudando esse assunto e ao final eu quero pelo menos ali responder algumas questões. Sempre tentar construir o que você quer antes de fazer. Lembre-se, tudo que a gente quer, a gente constrói 2 vezes. Tudo. A mente. Tudo. Primeiro na mente. Beleza? Uma das coisas que eu sempre peço para os meus alunos, pois é uma oração. Perfeito. Perfeito. Fazer uma oração e contra um ritual para que o seu cérebro entenda que aquele momento é o momento do seu estudo. Uma das coisas que eu peço para também os meus alunos fazerem seria o mural dos sonhos. Eu sempre peço para que os alunos criem o seu mural dos sonhos. Não adianta, os sonhos terminam nos movimentando. Então eu preciso que você tenha esse mural. E nesse mural dos sonhos, eu quero que durante o seu ritual, você pense nesse mural dos sonhos. Eu tenho o meu está ali. O meu está naquele canto ali. Então eu estou sentado aqui, eu estou vendo ele. Se eu estiver ali estudando, eu olhar para o lado, eu estou vendo ele também.
E veja que o seu mural dos sonhos tem de ser em um local que você sempre esteja revivendo aquilo. Para que naquele momento que você se sentir cansado, naquele momento que você não quiser mais estudar, naquele momento que você se sente que está sem força, você olhar para aquele mural e criar mais um pouquinho de coragem. David Goggins, que é um cara que ele já fez 3 vezes o curso de Forças Especiais dos Estados Unidos e perdia por conta de problemas de saúde, o cara se tornou uma máquina de resiliência. E não sei se vocês conhecem, David Goggins. Depois você vê que tem vários vídeos dele explicando como é que ele fazia. E ele fala que quando o corpo humano chega no limite, ele só chegou a 40%. Chegou a 40%. Então, quando você se vê cansado, no seu limite, você chegou a 40%. E ele fala no seu livro o seguinte, ele diz, olha, toda vez que você chegar no seu limite, você sempre tente fazer algo mais. Chegou no limite, faça um pouco mais. Chegou no limite, faça um pouco mais. Tá cansado? Chegou no limite do estudo, a mente já está bugando? Faça uma questão. Faça mais uma questão. A mente está bugando? Não, estude mais 10 minutos. Sempre aquele 1%. Aquele 1% que você fizer todo santo dia, a mais do que você fez no dia anterior, vai determinar a sua aprovação. Aquele 1% a mais. Está cansado, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de esposo, tem que cuidar de casa. Lembre-se, 40%. Faça 1% a mais. Faça sempre 1% a mais. Tudo isso você precisa ter o mural dos sonhos para na hora que você ficar cansado, você olhar para o seu mural dos sonhos e dizer assim, não, eu tenho que seguir. Eu tenho que fazer isso. E uma das coisas que também eu sempre indico para os meus alunos são as perguntas poderosas. E veja, quando eu falo perguntas poderosas, eu falo sobre perguntas poderosas durante o estudo, eu vou explicar isso, dessa questão das perguntas poderosas durante o estudo, mas também perguntas poderosas com relação a você. Lembre-se que essa aula é conectada à aula anterior. Lembre-se que lá na aula anterior eu pedi para que você se reconheça. Você se perguntar, poxa, o que é que eu preciso fazer para melhorar nessa disciplina? Será que eu estou falhando nisso? Sempre tentar buscar, sempre se perguntar, será que está faltando alguma coisa? O que é que eu preciso melhorar? Será que se eu pegar uma isolada, fazer isso, eu melhoro? Será que eu preciso responder mais questões? Por que será que eu estou errando dessas questões? Por que será que meu concurso... por que eu não estou conseguindo avançar no meu edital? Por que será que eu não fui aprovado no concurso anterior? E aí? Já se fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? E eu quero deixar uma mensagem aqui para aqueles alunos que fizeram concursos anteriores e não lograram êxitos, não lograram êxito, e teve colegas que lograram, parabenize-os. Isso é uma obrigação. Eu não admito que aluno meu seja reprovado em concurso público, veja que outro colega dele, uma pessoa que ele conhece, uma pessoa próxima, foi aprovado e não parabenizar. Eu não admito isso. Eu digo a você, aplauda as pessoas que conseguiram vencer na vida. Que um dia, eu tenho certeza disso, o seu dia vai chegar de ser aplaudido. O seu dia de ser aplaudido vai chegar. Agora, antes disso, reconheça. Saiba o porquê que você não foi aprovado e aplauda aqueles que foram aprovados. Chegue lá, parabenize-os. Eu não admito que aluno que me segue, aluno que está aqui, porque eu já considero todos vocês que estão aqui comigo, meus mentorandos. Eu já considero. Então, eu não admito mentorando meu não aplaudir aqueles alunos que foram aprovados. Naquele concurso que você foi aprovado. Aplauda eles, porque um dia todo mundo vai aplaudir você. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então por isso que eu digo, perguntas poderosas. Se pergunte o porquê que você não foi aprovado nesse concurso.
se pergunte. Sempre se pergunte. Pô, o que foi que faltou? Teve alguma coisa? Faça sério. E eu vou dizer a você, meu amigo, essa reflexão... Pessoal, entenda. O que eu estou falando aqui é porque eu senti também isso. Essa reflexão de saber o que a minha falha dói. Eu vou fugir um pouco aqui para explicar para você essa questão, o quanto é que isso dói, mas o quanto que isso faz você crescer. Olha só, fazer a reflexão qual foi sua falha na reprovação no concurso público lhe faz crescer. Muita gente chegou para mim, eu tive essa lesão na coluna e eu passei uns 6 dias no hospital e nenhum médico sabia o que era que eu tinha. Sabia que eu não estava conseguindo andar, estava sem sentir as pernas e o médico não sabia, só ficava me dando medicação. Foi até que então eu falei com a médica do bombeiro, falei com o meu comandante, né, o Coronel Cavalcante, que hoje ele está na reserva remunerada já, e ele falou com a doutora Média, que é a Coronel Média, que é do bombeiro. Então ela foi lá no hospital e chegou lá, chamou a atenção dos médicos, um militar aqui esse tempo todinho, tá, e vocês não fizeram nada, não sei o quê. Resumindo, chamaram um médico lá, porra, o médico só fez chegar, ele fez minha cirurgia, só fez chegar quando ele perguntou, como é que você está sentindo? Não, é isso. Pronto, já sei o que é. Isso aí você está com uma lesão chamada de compressão da caldequina, assim, você tem que fazer uma cirurgia, que a cirurgia era para você ter feito nas primeiras 24 horas. E eu já estava 6 dias no hospital. E muita gente, depois que eu fiz a cirurgia, chegou para mim e disse assim, Jean, por que tu não entra na justiça contra o hospital por ter demorado tanto a cirurgia, não sei o quê? Eu disse, não, porque a culpa foi minha. A culpa foi minha. Esse é o grande segredo para a vida. Admitir suas falhas. Eu disse, a culpa não foi só do hospital, não. A culpa foi minha. Sim, quando eu comecei a sentir as dores diferente, era para eu já ter ido buscar médicos. Já era para ter buscado. Eu busquei tratamento, mas era para eu ter insistido mais. Eu fiquei meio relaxado. Entendeu? Então essa é a grande sacada também quando você é reprovado em um concurso. É retornar aquilo tudo e ver, porra, o que foi que eu falhei? O que era para eu ter feito lá atrás? O que era para eu ter feito lá atrás? Para não chegar nesse ponto. Ou seja, na sua reprovação. Então, às vezes, eu preciso que o aluno ele entenda isso. Eu preciso que o aluno ele entenda isso. Sempre revisite. E eu vou dizer a você, não é confortável revisitar as suas falhas da sua reprovação anterior. Não é. Não é confortável. Mas é necessário. Para que você possa aprender com suas falhas para não cometer novamente. Porque senão você vai ficar sempre falhando. Aí depois você chega no concurso, aí no futuro faz... Ah, eu acho que eu nunca vou ser aprovado no concurso. Vamos lá, já reviver as tuas falhas para saber o que é que tu erraste lá atrás. Entendeu? Então essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Outra coisa muito boa para que você pode fazer também, e tudo isso é no início dos estudos, viu? Isso aí é antes... Agora, pessoal, pelo amor de Deus, isso é uma coisa rápida. Tudo isso é uma coisa rápida. Não é uma coisa que vai demorar a sessão de estudo toda, não. Isso aí é 2, 3 minutos. Aquela tempestade mental, né? Uma das coisas que eu sempre faço é pensar nos prazeres futuros. O que é que eu posso conseguir através disso? O que é que eu vou conseguir com o meu estudo? Vestir minha farda? Dar um conforto melhor para minha família? Às vezes é necessário você verificar isso também. Sempre no início da sessão de estudo. Isso mesmo, André. Sair da zona de conforto. Beleza? Outra coisa que muitos alunos esquecem é o quê? Agradecer pelos pequenos passos. Agradecer pelos pequenos passos. Acertou uma questão, agradeça. Acertou 2, agradeça. Até...
quem me conhece sabe que eu sou aberto, assim, nos ambientes, coisa eu sou mais na minha, mas quem já tem aproximação comigo sabe que eu falo muito, termino falando ali com as pessoas que eu me sinto à vontade e eu termino falando demais. E o pessoal sabe que é bem interessante, e aqui eu já me sinto também mais à vontade de falar com vocês, e é engraçado uma coisa que eu venho percebendo hoje é que eu vim perceber. Olha só, hoje é que eu vim perceber o que é que eu fazia. Até eu achei estranho isso. Na hora eu digo, que coisa. Toda vez que eu termino de gravar, eu tô gravando aqui uma aula, termino de gravar, aí eu tenho que tirar esse microfone aqui, né? Porque ele entra aqui. Aí, cara, sem brincadeira, eu fazia já isso no automático. E hoje é que eu me dei conta que eu faço isso sempre. Eu agradeço. Tô aqui tirando a face. Obrigado, Senhor. Mas eu sempre falo isso. E hoje é que eu vim me atentar que eu faço isso. Eu fazia isso de uma maneira. E é isso que você tem que fazer. Você tem que agradecer. Pelo mínimo que seja. Pelo mínimo que seja. Ô, Giovanni, eu vou ter uma live que eu vou falar sobre procrastinação. Esses livros que eu adquiri, teve um aqui que é isso aqui, ele fala muito sobre a questão da procrastinação. Esse daqui. A melhor forma de estudar. É do professor Rogério Sanches, é um professor de direito penal. Ele fala sobre isso. E um dos motivos da procrastinação é exatamente o pensamento acelerado. É exatamente. A procrastinação, ela vem do pensamento acelerado. Esse livro... Opa, cadê? Esse livro aqui, ó, esse verde aqui, é do Augusto Cury. Ele fala muito bem sobre isso, sobre essa questão da procrastinação. Aí eu vou preparar uma live sobre isso para a gente trabalhar aqui também. Agora sim, entenda, eu não tenho como trabalhar todos esses temas de uma vez só, não. Cada live vai ser um tema diferente. Então, vai ser aquela ideia, paciência. Tem que ter paciência, beleza? Então vamos lá, vamos aqui. Aí agora, depois que você fez todo esse ritual, naqueles 2, 3 minutos iniciais ali, agradeceu tudo, pronto. Agradeça pela oportunidade de ter a oportunidade de estudar. Aí você vai vir agora para a hora de estudo. E é ali onde é que a gente vai agora retornar para aqueles 3 momentos do início da live. Olha só, primeira coisa que eu quero que você faça, quando você for estudar, você faça uma visão geral. Faça uma visão geral sobre o tema. Professor, como assim? Professor, mas eu estudo por videoaula. Mas normalmente, por exemplo, no meu caso, onde eu dou aula, tem a videoaula e o material de estudo. O material de apoio. Então, eu peço que você, antes, se caso você estuda por videoaula, eu peço que antes você faça uma visão. Tenha uma visão geral do que você vai estudar. Vai estudar lá nacionalidade. Cara, pega o PDF que chegou com a aula, dá uma lida rápida, dá uma folheada, dá uma olhada nas marcações, dá uma olhada nas letras que foram destacadas, nas palavras que foram destacadas, vê se tem exercício, se você vai ter que buscar exercício depois. Faz um sobrevoo, dá uma explanada geral. Isso é o início da sua noção geral. Só que não, o aluno pega, no lugar de fazer, já começa a ler. Conceito de nacionalidade. É um vínculo jurídico e político que uma pessoa tem com o Estado. Aí o cara faz, é um vínculo jurídico, aí pega já vai fazer um resumo. Vê, o cara não sabe nem o que é importante e já vai fazer resumo. Você primeiro faz essa visão geral. Você vê todo o conteúdo, vê o que foi marcado, porque entenda, quando é marcado alguma coisa é porque é importante. Então, primeiro você faz essa visão geral. Depois que você fizer essa visão geral, você faz pequena leitura. E veja, pequena leitura seria o seguinte, você lê o material sem se preocupar em memorizar nada, sem se preocupar em guardar nenhuma informação, sem se preocupar com relação a fazer resumo. Faz lá uma leitura, como se estivesse lendo uma bula de remédio. Pronto, é o melhor exemplo.
leia como se estivesse lendo ali uma bula de remédio. Até para que você tenha um primeiro contato. Para que não seja um... Agora, detalhe, você não pode se preocupar com termos que você não conhece. Você não pode ficar preso a isso. Porque às vezes aquele termo que no início da leitura só vai ser explicado no final da leitura. Só vai fazer sentido no final. Então você primeiro faz uma leitura geral. Isso se você estiver fazendo por PDF. Se você estiver estudando só pelo PDF. Por videoaula, você faz o quê? Liga o vídeo e o professor começa a falar lá, você pega o material de apoio e começa a acompanhar. O professor começa a dar aula e você começa a ler o seu material. Sempre tentando juntar o que o professor fala com o que está no material. Juntar o que o professor fala com o que está no material. E vai assistindo a aula, sem dar pausa. Sem dar pausa. Sem dar pausa. Sempre fazendo isso. Ah, mas, professor, eu estou aqui com material de apoio. Mas entenda, Milena. Você que... Essa questão de escrever, você que se acostumou a isso. Você se acostumou a isso. Você criou esse hábito. Certo? Você criou esse hábito. O que você pode fazer para não escrever é você fazer breves comentários. Olha só, já teve uma pessoa que me procurou e sabe o que ela fazia? Ela pegava as questões de concurso e copiava as questões. Detalhe, pessoal, a questão toda. Ela copiava a questão toda. O enunciado, letra A, letra B. Você já imaginou o quanto de tempo que essa pessoa gasta para fazer isso? Então, a ideia para que você escreva, você entenda. Quando eu digo que você escrever, não estou dizendo que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Fazer pontos. E vai ter um momento, viu, Milena? E isso tem um momento que você vai ter que fazer o seu resumo. Vai ter um momento que você vai escrever. Porque entende, como é que você vai escrever uma coisa se você ainda não sabe se aquela coisa que você escreveu é importante ou não? E aí, fez sentido? Como é que eu vou... Tudo que o professor está escrevendo ali no quadro, se eu for copiar, primeiro, para acompanhar o que o professor está escrevendo, eu vou ter que ficar dando pausa. Não concorda comigo? E nem sempre aquilo tudo que ele termina falando, de repente, não vai ser interessante. O que é que vai acontecer? Quando você fizer essa pequena leitura, assistir a videoaula por completo, a gente vai chegar lá. Eu quero que você vá para as questões. Se no material tiver questões, você dá uma lida nas questões. Pessoal, mas eu não vou saber. Sim, é exatamente essa a sacada. Eu quero que você leia as questões para que você tenha uma ideia. Alguns termos que as questões falam, você não fez... Olha só o que vai fazer sentido agora. Ó. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ó. Você não leu, não fez uma leitura rápida? Você não assistiu a videoaula? Durante a videoaula, você percebeu que teve alguns termos que o professor utilizou. Na leitura, você percebeu algumas palavras também. Quando você chegou nas questões, você leu e fez, rapaz, essa palavra tinha no texto. Eita, essa palavra o professor falou na aula. Então, qual é o raciocínio que você vai ter? Espera aí. Então, aquilo que a questão cobrou, esse termo que a questão cobrou, é porque é um termo o quê? Importante. Sacou? Então, a partir daí, quando você faz essa leitura das... Eu não estou pedindo para você responder questão, viu? Eu estou pedindo para você ler as questões. Não responder. É diferente. Então, eu quero que você lê as questões para você identificar nas questões se tinha alguma coisa daquilo que você leu ou daquela aula que você assistiu. Entendeu? Exatamente. Porque a partir daí você já começa a perceber o quê? Eita, isso aí é importante. Poxa, isso aqui é importante. Beleza. Para sanar a angústia da Milena aqui por anotar, entenda, Milena, vai ter um momento. Olha agora, ó.
Olha aqui. Aí você fez a pequena leitura, faz a leitura, assiste a aula. Tudo no mesmo contexto. Olha agora, ó. Agora sim, Milena, olha aqui, ó. Marcação e apontamentos. É agora, nesse momento, que você faz isso. Por quê? Porque como você já viu as questões, você já sabe quais são os termos que são importantes, então você já pode marcar. Aquilo que o professor falou na aula, você já pode apontar, fazer ali um breve resumo. E veja, quando eu digo apontamentos, não é um resumo. Porque, meu amigo, eu tive aluno que o resumo do... Vê, aí eu entregava um material para o aluno, um PDF com 3 páginas, aí o aluno me mostrava um resumo com 6. Como é que pode isso? O resumo ser maior do que o material. Entendeu? Então, quando eu digo breves apontamentos, seria aqui. Às vezes, o professor no quadro, pronto, uma coisa que eu faço muito é o esquemazinho. Eu chego aqui e coloco X, aí eu tenho Y, que significa isso, e Z, que significa aquilo. Aí eu chego aqui e coloco uma definição, chego aqui e coloco uma definição. Aí eu digo, ó, galera, toma cuidado que a banca costuma trocar essa definição por essa. Pronto, já fiz aqui Isso aqui, meu amigo, é ouro. Isso aqui é ouro. Você fazer isso, agora detalhe, você faz isso no seu estudo ativo, viu? Porque entenda, meu aluno, olha só, aí agora vem outra bronca. Quando você está ali assistindo a aula, você está no quê? No estudo passivo. Você está recebendo a informação. Esse professor aqui, ó, o professor Pierre, ele fala o seguinte, que o estudo passivo é inteligência em concurso, agora melhorou. Inteligência em concurso. Ele fala uma coisa, ele diz assim, olha, primeiro, uma frase que ele fala, ler não é estudar. Então, se você fez a leitura ou assistiu a videoaula, você não estudou. Você precisa do estudo ativo. Que seria o quê? Fazer esse esquema que eu fiz, tentar entender as pegadinhas, dizer, pô, a banca pode... Aquela questão que eu li, que eu não respondi, a banca falou sobre esse tema. Então, peraí, deixa eu procurar esse tema no material. Então, marcação. O que é que significa isso? Faça pergunta para você mesmo. Lembra daquelas perguntas poderosas? Pronto, você pode chegar e fazer o quê? Ó? Olha aqui, ó. Próximo passo. Reforço mental. Isso aqui é o que a gente chama de estudo ativo. É o que a gente chama de estudo ativo. É o reforço mental. É o reforço mental. Aí você pode estar parando aí e faz assim. Olha só como você deve estar parando e pensando. Professor, mas isso aí eu acho que vai demorar muito. Pelo contrário, é mais rápido. No início, não. Mas depois que você pega a prática, já era. Depois que você pega a prática, entenda. Quando você pega a prática, quando você já começa a conhecer um pouco a matéria, eu não estou falando o assunto, eu estou falando a matéria como um todo. Você começa a fazer todos esses pontos de uma vez só. Agora isso com paciência. Isso com paciência. E sempre você chegando assim, está estudando um assunto, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso saber mais? Quando eu for tratar do tema que a gente vai falar sobre revisão também, como uma maneira mais eficiente de revisar. Eu vou trazer isso para vocês também. Então, você sempre buscar algo a mais, fazer essas perguntas. Mas por que essa questão cobrou isso? Eita, já vi essa outra questão que falou da mesma coisa. Então, peraí, tem 2 questões que falam do mesmo tema? Então, opa, qual o raciocínio que você tira? Qual é a conclusão que você tira? E o assunto é importante. Aquele tópico, aquele temazinho ali que as questões abordaram, é importante. E por último, depois que você faz isso, a melhor parte, exercício de fixação. E veja que aqui, entenda, meu, aí aqui é onde é que o aluno fica na neura. O aluno chega aqui e fica na neura. Ai, eu só vou aprender... Pessoal, entenda, se você pegar, começou a estudar um assunto hoje, se você acertou mais de 50% das questões que você fez, cara, bota a mão pro céu e segue em frente, meu irmão. E segue em frente. Agora veja, isso eu vou ensinar depois, mas eu já vou adiantar. Veja o que você errou nas questões. Depois eu vou ensinar como resolver questões e tudo mais.
Veja o que você errou nas questões. Faça isso. Faça o exercício de fixação. Acertou na primeira leitura, no primeiro contato com aquele assunto, acertou mais de 50%, vai para o abraço. Acertou menos, procura saber o que errou e dá uma lida, dá uma reforçada no material. Não assiste videoaula. Você não já assistiu? Se caso você estuda por videoaula, não assista a videoaula. Vá para o material, que é mais rápido. Entendeu? Você tenta pegar o tema daquela questão e ir para o material. Aí só que eu vou ensinar mais na frente essa questão das questões. Porque tem questão, entenda. Nem todo... Só, entenda. Às vezes é porque eu fico querendo que vocês... Eu fico angustiado, porque eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou o que eu vou falar. Eu já fico angustiado antes de falar. Pessoal, eu ensino direito. Eu comecei a estudar direito de maneira mais aprofundada de 2006 para cá, porque eu já tinha tido contato ali com o artigo 5º em 2001, 2002, para fazer ali o concurso da PM. E assim, eu vim estudar mais aprofundado direito de 2006 para cá. Olha só, 2006, pessoal. 18 anos. Vai fazer aí, 18 anos vai fazer. Tem hora que eu vejo questão de tema que já estudei, que já dei aula, e faço, poxa, como foi que eu nunca vi isso? E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? E aí? O cara que já estudou direito, estuda direito há 18 anos e hoje ainda eu encontro questões de temas que eu já dei aula que eu nunca vi. E aí? O que é que você me diz? Será que foi porque eu estudei errado? Não, não. Porque cada vez mais tem doutrinadores escrevendo sobre coisas diferentes. E a banca vai pegar esses doutrinadores e vai fazer questão. Acabou. É simples assim. Então é por isso para você acabar com essa angústia de querer saber de tudo no primeiro momento, no primeiro contato com a matéria. Porque você nunca vai saber. Eu estou estudando há 18 anos. Tem coisa que eu ainda me surpreendo. Eu faço, poxa, isso aí, esse assunto estava onde que eu nunca tinha visto? Isso aí estava onde? Tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Mas não, o aluno quer sair desse primeiro contato só quando se tornar PhD no assunto. Aí se fode porque vai perder muito tempo. Beleza? De boa. Vamos seguir? Vamos lá. Veja, depois que você faz isso, é que você faz o seu resumo. Agora veja, entenda. Eu não estou dizendo para você fazer o resumo de tudo agora, não. Quando eu for ensinar para vocês os ciclos de estudos, eu vou mostrar o momento de você fazer o resumo. Até então, esse resumo, eu quero que você faça no próprio material. Eu quero que você faça no próprio material. Professor, e como é que eu posso fazer isso? Não, hoje pessoal, entenda, acabou. Entenda, por isso que eu digo, olha só, o concurso público, ele se tornou muito profissional, não tem como mais, não é mais como antigamente. Antigamente eu fazia concurso que era quem descobriu o Brasil, Pedro Alves, Brel e Bril e Brol e Bru. Porra, hoje é muito mais profissional, o nível das questões aumentaram muito. Tem a questão também da inteligência emocional, que isso aí hoje em dia influencia muito o aluno na hora de conseguir passar em concurso público. Eu digo a você que hoje o assunto em si representa 40%. Os outros 60% é tudo inteligência emocional e técnica de estudo. Os 60% da sua aprovação está dentro de técnica de estudo e inteligência emocional. Eu vou mostrar para você. Sabe por quê? Eu fico angustiado hoje em dia com os alunos que ficam paranoicos. Olha só, para você ter ideia, é porque esse é com fio e eu estou sem nenhum resumo meu. Pessoal, eu tenho um resumo de 2009. Eu tenho um resumo de 2009, eu tenho um resumo de 2010. Eu tenho uma foto
que eu acho que eu já postei no meu Instagram, que eu estou estudando com a minha filha. Essa foto que ela está ali, é porque eu boto ela ali no meu mural dos sonhos, que é com a minha filha. Eu boto lá no meu mural dos sonhos a foto com a minha filha lá. E lá eu estou estudando uma aula do professor Flávio Martins em 2010, no antigo LFG. No antigo LFG. 2010. Aquele caderno que eu estou escrevendo lá é um resumo que ainda eu tenho. É um resumo que ainda eu tenho. Só vou atualizando. Só vou atualizando. Às vezes detalhe, tem hora que eu nem vou mais para o resumo. Porque eu já, de 2010 para cá, eu já vi tanto que é como se tivesse uma fotografia na minha cabeça. E isso é com o tempo, pessoal. Isso não acontece do dia para a noite, não. Agora, eu fico angustiado com um aluno que faz resumo fazendo transcrição. Como assim? Tem aluno que pega o PDF, pega o que o professor está anotando no quadro e transcreve. Veja, você não está fazendo resumo. Não sei se você percebeu. Você não está fazendo resumo, você está transcrevendo. Não é? Minha filha, ela ontem não, quando foi que ela estava? Segunda-feira foi feriado. Aí ela pegou, é porque essas coisas eu não quero ensinar ela não, agora não. Esse não é o momento de ensinar isso a ela não. Mas o que é que eu disse a ela? Eu disse, pai, ela tinha que fazer uma prova de história, era uma prova de história, e eu pedi para que ela lesse o texto e tudo mais, e quando ela terminasse de ler o texto, eu queria que ela fizesse perguntas sobre o texto. E quando eu fui olhar, ela estava copiando as perguntas. Ela leu o texto e copiava, lia o texto e copiava. Ela estava fazendo o que aí? Transcrição. Aí quando ela terminou, eu fiquei observando. Quando ela terminou, que eu botei ela aqui para fazer. Eu estava aqui trabalhando e botei ela aqui nessa mesa onde eu estudo, né? Maldade já. E eu aqui só olhando, ela transcrevendo, e eu só aqui só olhando. Quando ela disse assim, pai, terminei. Eu peguei o papel que ela tinha transcrito e disse, pronto, agora diga o que é que você entendeu. Aí ela fez, eu anotei aí. Eu disse, não adiantou. Porque entenda, meu aluno, a partir do momento que você transcreve, o seu cérebro, que não é besta, ele faz, peraí, olha só, Sara, se liga aí, Sara, olha só. O seu cérebro, ele vai olhar e vai dizer assim, peraí, se ele está anotando isso nesse papel, é porque é importante. Mas peraí, se ele está anotando no papel porque é importante, então quando ele quiser lembrar, só ele ir para onde? Para o papel de novo. Agora me diz uma coisa, minha jovem. Quando tu estiver fazendo o concurso, tu vai estar com aquele teu resumo? Tu vai fazer a prova com o teu resumo? Não. Foi o que aconteceu com a minha filha. Na hora que eu tirei o papel da mão dela, eu disse, pronto, agora diga que você entendeu. Ela não sabia. Por quê? Porque ela transcreveu. Entenda, meu aluno, quando você transcreve, o seu cérebro faz assim. Oxe, espera aí, vá lá. Eu vou aqui relaxar. Seu cérebro não se preocupa em guardar a informação. Ele não vai se preocupar, porque ele sabe, ele vai chegar para você e vai dizer assim, vai, bonitão, tu não copiasse lá? Então tu tá querendo lembrar agora disso? Vai lá no teu resuminho, tu não passasse horas e horas e horas fazendo ele? Então vai lá, pega a informação lá. Sacou? O nosso cérebro, ele é muito esperto. Então, e detalhe, além dele ser esperto, ele quer economizar energia. Então, quando ele vê que você anotou tudo ali, ele vai dizer, oxá, eu vou gastar energia nada. Na hora que ele quiser lembrar disso, vai lá pro teu material. Beleza? Então, entendeu aí? Tranquilidade? Então, cuidado com as transcrições para fazer resumo, viu? Resumo é aqui, ó. Você pegar, tentar escrever o que você entendeu. Agora, só que em detalhe, aí eu vou explicar uma coisa para você. No resumo, você além de escrever o que você entendeu, você tem algumas palavras que são palavras técnicas. Aí você não pode escrever com um linguajar mais comum. Você tem que escrever de acordo com o material. Por quê? Porque as questões vão cobrar de acordo com o que está no material. Beleza? Vamos lá?
Deixa eu mostrar agora. Vamos lá, vamos aqui fazer uma... Vamos estudar agora, vamos estudar. Pronto, vamos lá, vamos estudar. Tá aí. Eu peguei um material meu de direito administrativo. O assunto é poderes administrativos. Então, o que é que eu peço que o aluno faça? Faça uma leitura geral. Eu quero que você faça, olhe e observe que aqui tem algumas palavras marcadas, tem algumas palavras em negrito, tem algumas palavras em caixa alta, tão famoso caixa alta, tem algumas palavras que estão marcadas de verde, tem outras que estão marcadas de amarelo, tem outras que são de vermelho. Eu quero que você identifique isso. Por quê? Porque se o professor que fez esse material fez isso, ele teve esse cuidado de fazer isso, é porque é importante. Então você começa, normal. Inicialmente, cumpre observarmos que os poderes da administração funcionam como poderes e deveres. E faz uma leitura sem se preocupar de guardar esses termos. Ó. Pensa que aparece, ó, poderes e deveres. Aparece termos, ó, poderes instrumentais. Aí aparece aqui, ó, os poderes, da República Federativa do Brasil, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí tem aqui, ó, um conceito. Aí tem aluno que sabe o que é que ele faz? Pega esse conceito e transcreve. Pega o conceito, como se a banca fosse cobrar conceito. Pessoal, as bancas não cobram mais conceito, não. A banca, ela pega palavras-chave do conceito para fazer as questões. A banca faz palavra-chave do conceito para fazer as questões. Vamos lá, vamos fazer aqui uma leitura geral. Eu vou fazer aqui uma leitura como se eu tivesse tendo o primeiro contato com essa matéria. Inicialmente, cumpre observarmos que os poderes da administração funcionam como poderes e deveres. Assim, sempre que o Estado pode atuar para alcançar o interesse público, ele, na verdade, deve atuar. Não são faculdades, mas instrumentos conferidos à administração para alcançar o interesse da coletividade. Desse modo, verifica-se que são poderes instrumentais, instrumentos necessários a alcançar o interesse coletivo. Ou seja, ela tem esse poder como forma, meio e instrumento para alcançar as necessidades coletivas. Nessa linha, a doutrina enfatiza o caráter instrumental dos poderes administrativos para diferenciá-los dos poderes estruturais do Estado. Ou seja, aqui nessa linha, nesse ponto, o autor já está fazendo a distinção entre poderes administrativos e poderes do Estado. Já está fazendo essa distinção. Veja que ele continua. Possui natureza instrumental. Você percebeu que se você fez uma leitura, mesmo que seja uma leitura, um sobrevoo, mas você fez uma leitura atenta, perceba que o próprio texto repete termos, ó. Poderes instrumentais, aí chegou aqui e repetiu de novo. Então, o que acontece? Se o texto repetiu a mesma palavra mais de uma vez, você já vai ter que começar a guardar isso na cabeça. Peraí, ele repetiu de novo essa palavra? Beleza. Aí quando chega no final, ele repete de novo. Aí na questão, repete de novo. E assim vai. Olha só. Aí ele fala, pois sua natureza instrumental, pois são prerrogativas reconhecidas à administração, para que essa use na busca do bem comum. O fundamento desses poderes é o princípio da supremacia do interesse público. Olha só. Continua. Diante do exposto, ou seja, ele vai resumir tudo. Podemos conceituar poderes da administração da seguinte forma. São prerrogativas que a ordem jurídica reconhece em favor da administração pública. Olha de novo, olha só. Instrumentos para garantir a supremacia do interesse público e a preservação do bem comum. Parei. Deixa eu parar aqui. Você percebeu que o conceito foi um resumo de tudo que ele falou aqui? Agora veja, você percebeu isso porque se você fez uma leitura, você fez o sobrevoo, mas é uma leitura focada, é uma leitura atenta. Veja que ele falou duas vezes poderes instrumentais, e quando foi no conceito, jogou lá instrumento. Entendeu? Então, é aí onde nasce a questão da leitura ativa. Aqui você está fazendo uma leitura ativa. Agora, vamos lá. Eu vou continuar essa aula aqui,
como eu vou continuar o assunto como se fosse uma videoaula. Beleza? Preste atenção à diferença. Falei o conceito, não foi isso? Bem, meus alunos, então, vocês perceberam que os poderes administrativos, eles têm como fundamento a supremacia do poder público sobre o particular. Porque para a administração pública buscar o bem comum, o bem da coletividade, ela precisa de quê? De poderes especiais. A partir do momento que o administrador público se utiliza desses poderes especiais para atingir interesse próprio ou interesse de terceiros, ele está agindo em abuso de poder. Você percebeu que eu estou falando, aí você está assistindo a videoaula, enquanto isso você está só aqui, ó. Entendeu? Agora veja a diferença no material. Em face disso, os poderes da administração só serão legítimos enquanto busca alcançar o interesse coletivo, de modo que se extrapola o caráter de instrumentalidade. De novo o termo. Ocorre o quê? O abuso de poder. Ocorre o abuso de poder quando o agente público se utiliza do poder dado para a administração pública para ir além do que ele ordena, ou seja, extrapolando a competência, ou buscando uma finalidade diversa. Sacou? Entendeu como é que... Você percebeu a diferença de quando você lê... Você percebeu a diferença de eu mostrando o texto para você e falando aqui? Por isso que eu digo, a ideia é essa, é você assistir... Se você assiste a videoaula, é você assistir a videoaula acompanhando o material. Porque... aquela ideia de... Você percebeu? Muita gente aqui que... Viu? Você gosta de escrever. Você percebeu que mesmo sem escrever você conseguiu entender? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque a partir do momento... Nós temos só para explicar para você. Nós temos 3 canais de aprendizado. Visão, audição e sinestésico. É por isso que muita gente gosta de escrever, porque tem a questão da sinestesia. Mas isso você pode sanar, para ganhar tempo também, você grifando. Você fazendo um breve resumo. Por exemplo, você pode chegar aqui no canto do material e colocar assim, ó, abuso de poder. Se divide em excesso de poder e desvio de poder. Pronto, faz aqui um breve resumo. E veja que quando você faz isso, você sana essa questão do sinestésico. Até para que você tenha um entendimento geral da matéria para depois ficar mais fácil e ficar mais resumido. Ou seja, veja que eu não estou pedindo para você deixar de escrever. Não, de forma alguma. Eu estou pedindo para que você primeiro, antes de escrever, você entenda o que você vai escrever. Para não acontecer o que minha filha fez. Ela escreveu. Quando eu tirei do papel da mão dela, ela não sabia de nada. E aí, adiantou o quê? Escrever. Nada. Entendeu? É isso que eu quero que você comece a entender. Comece a ter essa sacada. Beleza? De boa? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu quero saber se vocês estão entendendo, se tem alguma pergunta, né? Eu quero só para ter esse rapport aqui. Posso seguir, certo? Tem um delayzinho um delay muito alto, aí por isso que quando eu falo aqui demora uns 10 segundos para chegar até vocês aí. E aí, boa noite, Ricardo. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, então vamos seguir. Pronto, tá demorando muito, né, para chegar, né, a informação, né? Aí veja, você percebeu mais uma vez aqui, aí essa também é uma grande sacada. Também agora tem um detalhe. Você viu que o material, ele influencia muito. Você tem um bom material também em PDF, isso ajuda muito.
né? Ajuda você a ter um bom material, ajuda você, como é que eu posso dizer, ter o professor também que ajuda também, isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu quero que você tenha uma ideia dessa questão do material e não, você não precisa ler o seu material constantemente. Você não precisa revisar o seu material constantemente. O que eu quero que você faça também é forçar sua mente a lembrar disso. Quando eu for trabalhar a mentoria de revisão, eu vou explicar a você como você revisar para tentar lembrar aquilo que o seu material tem. Porque, olha só, não é legal, por exemplo, esse livro mesmo, da Barbara Oakley. Ela tem um ponto que ela fala, que são dos bloqueios, que é exatamente essa questão do você ter sempre um material próximo a você. Peraí, professor, não entendi. Como assim ter um material próximo a você? É aquela questão cerebral. Se o seu cérebro sabe que aquela informação está ali, e você, toda vez que for ver o seu resumo, se você for fazer suas questões, você lê o seu resumo, o seu cérebro vai dizer assim, cara, eu não vou esquentar minha cabeça aqui, não. Eu não vou, não. Eu não vou esquentar minha cabeça. Porque eu sei que está lá nisso. Aí você cria a falsa realidade que você aprendeu. Quando você lê o seu resumo, quando você faz, você tem a falsa impressão que você aprendeu. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Eu sei, como é que eu vou saber que eu aprendi ou não? Será só com questões? Não. Não. As questões vão lhe dar um parâmetro se você está bem ou não. A importância das questões é essa. Se você está bem ou não. Se você está precisando revisar ou não. O que vai dar um parâmetro melhor ainda é o simulado. Simulado. Agora, aí vem a cereja do bolo. Agora eu vou entregar agora a cereja do bolo para a gente finalizar nosso encontro. Uma das coisas que eu fico um pouco angustiado, eu até pedi isso para os cursos que eu dou aula, e isso é uma coisa que eu faço questão de entregar as questões antes, para o curso disponibilizar para os alunos. Porque meus alunos, aqui, eu estou aqui com 17 pessoas aqui comigo. Eu quero que vocês criem um hábito de não responder as questões assistindo a live. Oxe, professor, calma, você não entendeu. Eu quero que você responda sozinho as questões e depois assista a live. Por isso que eu estou pedindo, eu estou sempre, eu não mando nem aqui. Ó, na minha casa, quem manda é a minha cachorra comeu minha meia. Eu calcei a meia aqui, não tem uma coisa estranha, ela comeu minha meia. Tirei até uma foto, ela tá toda desconfiada, porque quando eu perguntei, Malha, quem foi que comeu minha meia? Ela saiu correndo, nem apareceu aqui hoje. Tá lá, na casinha dela, não veio nem aqui, para você ver como a culpa. E assim, eu peço para os cursos, dizer assim, olha, eu estou mandando com antecedência o material, porque eu quero que o meu aluno, ele primeiro responda sozinho as questões, e depois que ele responder as questões, ele assiste a videoaula. Sabe por quê? Porque quando você responde as questões sozinho, você força sua mente a lembrar do conteúdo. Tá entendendo? E quando você assiste a aula, é como se você estivesse revisando as questões. Ou seja, olha lá, primeira vez, o que é que você está fazendo? Sinestésico, porque você está respondendo, e visual. Sacou? E visual. Quando você assiste a live do professor respondendo as questões, o que é que está acontecendo? Auditivo e sinestésico e visual, que você está vendo o professor. Ou seja, resumindo, você na baixa, está usando 2 vezes os mesmos recursos de captação de informação.
Cara, isso é ouro. Isso é ouro. Então eu peço que vocês façam isso. Responda primeiro as questões sozinho. Você sabe por quê? Porque quando você responde as questões com o professor dando aula, o seu cérebro fica preguiçoso. O seu cérebro fica preguiçoso. Então por isso que eu estou pedindo para que os cursos, ele libere o material antes, pelo menos ali, 1 hora antes, 2 horas antes, para que o aluno faça um breve simulado e depois ele assista a aula. Porque ele vai aprender, olha só que coisa interessante, ele vai aprender 2 vezes. Beleza? De boa? Deixa eu ver aqui. Valeu, Milena, obrigado. Gosto de anotar as coisas que entendo. E grifos. Pronto, perfeito, Sara. Esse grifo no PDF é show de bola. Show de bola. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Maria está dizendo que quando a pessoa está com pouco tempo, você recomenda só a leitura e resolução de questões e depois anotar comentários por meio de questões. Pouco tempo é só leitura ou a videoaula o mais rápido possível e depois questões. Pronto. Pouco tempo é isso. É leitura, questões. Videoaula acelerada ali pelo menos em 1,5 para ir rápido e questões. Pouco tempo. Pouco tempo. Pronto, perfeito. O Adriano está dizendo aqui, no caso, deve ler o material, depois responder as questões e depois assistir. Não. Você responde as questões, depois assiste a vídeo. Se você já estudou, né? Você já estudou o assunto, você já vai responder as questões como se fosse um tipo de um simulado. E depois você assiste a videoaula do professor respondendo aquelas questões. Para que seu cérebro não fique preguiçoso. Porque entenda, quando o professor está dando a aula, mesmo respondendo questões, ali é estudo passivo, sacou? É estudo passivo. Você fica ali, ó, aguardando a informação. Seu cérebro fica o quê? Preguiçoso. Preguiçoso. Outra coisa que você pode fazer é buscar o tema que o professor vai trabalhar, né? Revisar. Olha que coisa show. Olha só que sacada boa. Revisar. Sabendo o tema, você revisa. Depois você resolve as questões e depois assiste a aula do professor. Pronto, olha só que show. 3 vezes você vê o mesmo material. Cara, isso é uma revisão para além das... Aí você diz, professor, mas vai gastar muito tempo. Mas esse tempo que você gastou agora, você vai ganhar lá na frente, porque você não vai precisar estar revisando lá no futuro constantemente, tá entendendo? Essa é a grande sacada. Você não vai precisar ficar revisando constantemente lá no futuro. Aquilo vai ficar mais forte na sua cabeça. Lembre-se do que eu falei no início da aula. Noção geral, uma rede, depois entendimento, depois os detalhes. Sabe por quê? Noção geral vai ser a revisão, vamos chamar assim. A leitura do seu resumo, do seu material. O entendimento vai ser quando você responde as questões. E os detalhes, quando o professor dá a aula, quando o professor responde. Porque você sabe. Por exemplo, agora veja, pessoal, entenda. Eu posso falar por mim. Eu posso falar por mim, pelas minhas formas de resolver as questões. Eu não respondo só questão. Eu explico também o assunto. Eu posso falar isso por mim. Eu não posso falar pelos outros professores. Agora, por mim, o que é que eu faço? Eu explico. Por quê? Porque eu preciso ir para os detalhes com o meu aluno. Não tá com a porra. Eu vou pegar, passar esse monte de tempo lendo esse monte de livro aqui e não utilizar isso como técnica de ensino. Porque eles estão ensinando como técnica de aprendizagem. Eu estou utilizando as ferramentas que esses livros estão passando para mim como técnica de ensino. É por isso que eu sempre tento trazer um pouco mais para o meu aluno. Por quê? Porque isso entra na parte dos detalhes. Entenderam? De boa? Sim, o Anki é perfeito. O Anki, ele é perfeito. Ele é perfeito. O Anki é muito bom. É um sistema de resumo. Eu não gosto. É uma coisa minha. Eu não gosto do Anki. Eu não gosto. Eu não gosto do Anki. Eu uso os flashcards, só que minha forma dos flashcards, porque eu gosto dos flashcards que eu escrevo. Pronto. Tá aí, uma coisa que eu gosto. Eu gosto de escrever, fazer os meus resumos nos flashcards. É porque não estão aqui. Tá na minha outra estante aqui na frente. Eu gosto... Que seria o Anki? O Anki é o flashcards, né? Mas eu gosto de escrever, porque ali eu entro o quê? Com o sinestésico. E entenda, meu aluno. E outra coisa, viu, Lavínia? Essa questão do Anki, ele é interessante quando você já está um pouco mais avançado no seu conhecimento. Quando você já está num nível maior, aí você usa o Anki. Por quê?
Porque você precisa de ter... O Anki, ele vai trazer as sacadas. Ele vai trazer o resgate da informação. Já o aluno iniciante, eu não recomendo o Anki. Flashcards, não. Eu prefiro que o aluno faça leitura, questão, faça ali breves anotações, os grifos. Agora, quando você já está ali no segundo ciclo, terceiro ciclo de estudo, que eu vou ensinar isso na semana que vem. Na semana que vem eu vou explicar os ciclos de estudos. Veja que tudo é uma sequência. Primeira aula foi uma coisa, a segunda aula é hoje outra, a terceira aula vai ser outra. Tudo é uma sequência. Beleza? Beleza? Pois é, a ideia é essa. Isso, mas isso que você faz, Sara, é o que a gente chama de estudo ativo, são as perguntas. Quando você explica para você mesmo, você está estudando. É o que a gente chama de estudo ativo. É explicar para você mesmo. Né? Eu faço isso constantemente. Agora, só que comigo é diferente, né? Eu estou aqui estudando o assunto para dar aula para vocês. Aí eu já fico aqui, poxa, o que é que o aluno vai me perguntar? O que é que o aluno vai me perguntar? Qual seria uma pergunta que o aluno ia me perguntar? Eu fico assim, eu sou bem sincero. Eu fico tentando prever. Às vezes eu acho até engraçado, quem já assistiu a aula minha presencial já deve ter percebido isso, né? Porque no presencial, às vezes o aluno tira a dúvida na hora ali, né? Aí, às vezes, o aluno, quando eu estou falando uma coisa, aí o aluno levanta a mão para fazer a pergunta. Aí eu digo, eu já sei que você vai perguntar. Você vai perguntar isso, isso, isso. Aí o aluno fica, como é que ele sabe? Por conta disso. Porque quando eu estou estudando, eu já fico pensando as perguntas que meus alunos vão fazer. E aí é onde vai estar o X da questão. Quando você estiver estudando, viu, Sara? Você vai ter que estudar já pensando em possíveis questões que a banca pode fazer daquele tema. É aí onde está a cereja do bolo. É estudar sempre pensando como é que a banca pode cobrar aquele assunto. Beleza? De boa? Alguma pergunta, dúvida, reclamação, choro? Choro só, né? Choro. Tem que chorar. Ó, o aluno que estuda para concurso e não chorou, não está estudando certo, não. Ó, se o cara está estudando para concurso, não fica emburrado, não fica triste, não fica puto da vida, está estudando errado. Se o cara que estuda para concurso está feliz, está errado. O cara que estuda para concurso não pode estar feliz, não. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estudar para concurso não é prazeroso, não. Não é de jeito nenhum. O cara que está estudando para concurso e está feliz, está estudando errado. Beleza? Pois é, pois é. Beleza, então, galera. Eu vou dar só um tempinho, porque tem um delayzinho para encerrar. Vou ver se tem alguma pergunta. Sempre tem um delayzinho. Aí, se não tiver, a gente vai encerrar aqui e a gente se vê. Eu tô vendo aí se amanhã a gente faz uma aula sobre nacionalidade. Fazer um estúdio ao vivo amanhã à noite sobre nacionalidade. Mas eu boto lá no grupo, tá certo? Eu coloco lá no grupo, se a gente tiver. Beleza? Então, galera, assim, entenda, qualquer dúvida, me procura. Não precisa ser aqui, não. Às vezes o aluno fica um pouco tímido. Olha aí, já tá chorando há 1 ano e meio. Pois é. Então, se o aluno fica meio receoso de fazer a pergunta aqui, sem problema nenhum, você tem meu contato, você tem meu Instagram, tem o WhatsApp, tem um grupo lá. Se quiser mandar mensagem para mim, pode mandar por lá, que eu estarei à disposição, beleza? Então, galera, boa noite a todos vocês e qualquer coisa só me chamar que estou pronto aqui, beleza? Valeu, galera, até mais. Qualquer coisa só dá um grito. Tamo junto, valeu.